Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso café. Aqui estamos aproveitando a correria do dia, tomando um cafezinho da manhã, oferecimento da La Chipa e... Que tipo, hein? Essa aqui de Chipa goiabada, de goiabada, hein? Brincadeira, hein? Bom dia, prefeito, prazer ter você aqui. Bom dia, João, secretário de Educação. Hoje vamos falar sobre educação aqui um pouquinho. Fala como estão as nossas escolas. Prazer ter vocês aqui conosco. Bom dia, Cris, todos que nos acompanham. Bom dia ao secretário João, ao secretário de Educação de Marechal Cândido Rondão. E quero deixar uma abertura muito grande ao governo, né, de poder trazer todos os nossos secretários aqui para o Bom Diálogo. E hoje a educação, pode dizer, a transformação que está tendo, né, dos educandários e também na vida das nossas crianças e dos nossos profissionais. Né? Então é um prazer imenso estar aqui para a gente poder bater um papo e dizer também dos números da transformação que está tendo a educação de Marechal Cândido Rondão. Isso, bom dia a todos que nos assistem aqui. Obrigado, Cris, por essa abertura. E também ao prefeito, pelo entendimento de acompanhar os secretários, mas sobretudo de dar esse espaço para que cada secretário possa fazer a explanação da realidade do que está acontecendo dentro da secretaria. Porque eu tento imaginar o que é a correria do prefeito, né, Cris? Exato. Só o gabinete dele já dá trabalho de sobra para um ser humano. E aí fazer essa gestão de todas as secretarias, se não tiver um time de confiança, integrado, sobretudo que tem muito diálogo, deve ser muito difícil. Exato. Né, fazer a gestão daquele gabinete lá. Não é fácil, mas é bom, né, que a gente tem que ser participativo. Eu digo sempre, eu e o Sauer, nós estamos sempre muito ligado, muito integrado, muito diálogo, muito com nossos secretários. Eu acho que é importante porque o prefeito ele não é sabedor de todas as coisas que acontecem. E por vezes vai ser útil a saber, porque o secretário está lá na ponta, ele vai resolver, ele que está à frente dos trabalhos, de toda a organização. E muitas vezes o secretário João aqui hoje da Educação chega já com resolvido o problema. Mas por quê? Porque ele tem as ações, tem todo um pessoal atrás trabalhando, né, na educação aí, os profissionais que entregam esse trabalho e entregam isso para o prefeito já resolvido o problema. E o problema era esse, mas já está resolvido. Esse é o problema, mas tem essas saídas. E isso que a gente precisa, para a gente poder avançar. Porque se ficar tudo carregado para o prefeito, não dá conta. Por isso que os secretários hoje estão de parabéns. E principalmente o João na educação, que hoje temos aí um leque muito grande, com mais de 1.000 profissionais hoje trabalhando na educação, entre professores, coordenadores, direção, assim por diante. E temos ainda a terceirização, né, João? Que é ainda mais um número a par que a gente contrata para organizar a merenda, as limpezas, a segurança, assim por diante, também dos educandários nossos de Marechal. Quero também agradecer essa preocupação do prefeito com a população. Essas entrevistas aqui, elas são para vocês, população, para vocês estarem cientes do que está acontecendo, para vocês estarem cientes dos números. É uma prestação de contas com vocês, a valorização de você, munícipe. Então, eu acho isso muito importante, porque a gente vem aqui realmente trazer informações, como que está. Às vezes, no dia a dia, no corre, as pessoas acabam não tendo tempo de saber como está tudo, e vão, às vezes, por más línguas que falam coisas em rede social. Então, assim, essa aqui é uma informação oficial que estamos levando para vocês, é a valorização do munícipe, e eu acho isso fundamental. Estamos aqui não para passar a mão, mas sim para falar a realidade, como está a situação. E por falar em realidade, já vou começar pedindo para o João. Como podemos dizer que está a nossa educação hoje em 2026? Bem, Cris, nós estamos vivendo um momento bastante especial na educação em âmbito nacional. E aí esse movimento ele também traz implicações locais, né? Nós estamos em ano de elaboração dos planos municipais de educação. Sim. O Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, preparou o plano decenal 2024 a 2034 e encaminhou para o Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação. Esse plano ficou 2 anos no Congresso, sendo trabalhado lá. Eu gosto de dizer que ele foi gestado em 2 anos, né? Uma gestação gigante. E em maio agora, em abril foi publicado, então foi sancionado, e a partir de maio os municípios começaram a trabalhar na elaboração dos seus planos municipais de educação. E esse é um momento, Cris, bastante importante da população participar. Então nós temos os grupos de trabalho que já foram constituídos, mas cada cidadão rondonense é convidado a participar, se integrar em um dos grupos de trabalho. Sobretudo, a gente convoca a população quando acontecerem as audiências públicas para que possa estar lá. Esse é um raio-x assim, da realidade que a gente... Raio-x é um modo bem
contemporâneo da minha época, assim para dizer, né, da melhor forma de filtrar as informações. Então, entender como está e como a gente prospecta para os próximos 10 anos. Nós temos uma rede que nós precisamos reconhecer como uma rede de porte importante. Nós não somos das maiores. Cascavel, por exemplo, tem 5 vezes quase o nosso porte. Toledo é quase 3 vezes o nosso porte. Mas assim, da micro-região aqui, nós somos a maior rede. Sim. Então assim, à medida que a gente tem volume, a gente tem também, consequentemente, as dificuldades ampliadas. Se a gente tem uma rede lá com 1, 2, 3 escolas em municípios menores, eles têm as suas demandas, têm seus problemas também, mas eles ficam mais concentrados em quantidade, em volume. Então nós temos sim, pelo tamanho e envergadura da nossa rede municipal de educação, a gente tem muitas conquistas alcançadas, mas a gente tem desafios também pela frente. Bacana, legal. Você falou da população participar. Como que, de uma forma prática, eu estou assistindo, eu quero participar. Como que as pessoas podem proceder? Nesse momento, então, os grupos de trabalho foram formados, né? São 11 eixos diferentes que vão ser debatidos, né? Inclusive, o Plano Municipal de Educação, ele contempla a educação do nível Fundamental 2, médio e superior. Então, tem lá um grupo de trabalho para discutir a educação superior do município, né? Mas haverá um momento das audiências públicas em que todo esse processo vai ser levado. E uma ampla divulgação vai fazer chegar na população a oportunidade de se manifestar na audiência pública, se integrar. Ou então procurar a Secretaria de Educação, se alguém tiver curiosidade, interesse, assim, objetivo em contribuir como colaborador, voluntário, participar de reuniões, de discussões, né? A pessoa tem essa disponibilidade, pode procurar a Secretaria de Educação e se integrar em um dos grupos de trabalho. É importante, talvez você falar, mas aqui, meu filho está só tantos anos na municipal ainda, mas ele estará lá e outras crianças estarão, então é importante sim a nossa participação. E investimentos na educação, como estão, prefeito? Bastante, né? Tem vários educandários nossos recebendo nesse exato momento investimentos, desde cobertura, ginásios nossos, que nem a escola de Curvado, né? E agora também estamos com proposta também para os novos investimentos, né? Sim. Então é o cuidado que a gente está tendo. A gente recebeu 2025 escolas são antigas nossos educandários, nosso município são muito antigos, os nossos CMEs também são antigos, chovendo dentro, com vários problemas, uns não tinham, você está curvado, que curvado, não tinha nenhum fechamento, agora estamos indo num processo licitatório, não tem nenhum fechamento da escola mesmo em si, 2 containers, crianças estudando dentro, que é uma realidade ainda lá, mas que a gente já está com um projeto aí, audacioso, de 5 milhões em investimento, ampliações de 4 salas novas, salas de professores, banheiros, refeitório. Por vezes nós temos refeitório lá também, e como demais, algumas escolas lá, que é só uma varanda, um puxadinho, onde tem as mesas de baixo, fica as intempéries do frio e da chuva. Então, aí temos aí questão de quadras que não tem cobertura. Vamos pegar a de Margarida, que não tem, mas estamos trabalhando para fazer uma licitação. A de São Roque, que é uma da associação totalmente aberta, e poeira, sujeira. Agora vamos colocar um investimento mais de 1 milhão lá também. Tem o de Curvado, que a gente pegou também, fez o ginásio, mas agora vai junto com a escola. Temos a Novo Três Passos, que vai entrar agora a cobertura da escola municipal junto com a estadual. E também agora o ginásio novo, com mais de 1 milhão de investimento, onde vai ter uma arquibancada pequena, banheiros e um vestiário também para o pessoal utilizar. E esse ginásio que a gente está fazendo agora aqui também, ele é para ser compartilhado. Além da escola municipal e estadual, nós estamos querendo entregar para a comunidade, para usar no final de semana, à noite também, possa fazer uma programação. Isso também vai beneficiar muito também as escolas, quando elas têm lá a festa junina, tem um evento pais, dos pais, dia das mães, algum evento possa fazer dentro do candário. Então não precisa mais estar correndo para cá e para cá, é uma correria sempre, daí a coordenação está à frente da direção, tem que estar correndo, vou fazer em tal lugar, numa comunidade, associação, levo para o parque de exposição, ou dentro da comunidade, no seu distrito. Então a gente vai melhorando a vida. Então, só nesse exato momento aqui, a gente falando de estruturas nos CMEs e nas escolas, o que vai acontecer, o que está acontecendo nesse exato momento, e mais o que a gente fez aquisição de 4 ônibus novos, né, secretário, que o João já trouxe junto com a sua equipe desde o começo. São 4 ônibus, 1.700.000. Aí tem uma aquisição de kits esportivos, né,
que vieram aqui mais ou menos uns 150, 170 mil reais. Que já foram comprados, né? Mas a licitação é mais ampla, vai chegar a passar de 500 mil reais só de material esportivo e material pedagógico que a gente... Coisa que nunca houve, né, João? E a gente viu um relato a semana passada, quando a gente foi entregar, para poder anunciar isso, da diretora falar que, e a professora falando que muitos anos não se pensava se cobrava, mas não tinha nos nossos educandários. E agora está tendo. Por quê? Porque eles queremos mesmo que as crianças brinquem, se divertem, que elas possam aprender também, porque tem jogos também. Tem o xadrez, vários outros jogos. De forma lúdica, poder, assim, né? Brincando na atividade física, por vezes, porque não é só futebol. Podemos brincar com o vôlei, o basquete, ter as outras atividades, então se proporciona, e eu acho que tenho que elogiar aqui o João e toda a sua equipe, que a coordenação que nós temos hoje, que tem esse olhar e está entendendo, está indo em encontro aos nossos profissionais, às nossas direções, entendendo o que está faltando, o que está precisando. E isso aqui é um pedido dos educandários de Marechal Cândido Rondão, e agora está com 500 mil reais de investimento, né? O mesmo está acontecendo aí também, que a gente conseguiu também, além de comprar os 4 ônibus novos, por recurso próprio do Caixa do Município, da Educação de Marechal Cândido Rondão, para melhorar o transporte, nós conseguimos mais 3 também, de esfera federal também, né? Que são mais 1.265.000 reais de investimento, que vai melhorar o ir e vir todos os dias das nossas crianças com muita segurança, com qualidade de vida, o ônibus com levatório para cadeirantes, para nossos deficientes físicos, com ar-condicionado, mas alguns também que vai conduzir os nossos motoristas. Estavam nos cobrando, né, João? Os ônibus já estão passando dos anos também de uso, que tem um limite de 10 anos, mas também não é só isso, também a quilometragem, o desgaste que dá, isso dá uma manutenção, então a gente quer evitar um pouco a manutenção e estamos melhorando, e com isso também, o que tiver mais adequado, que vai acontecer também nas vans da saúde, a gente vai passar agora para a gente formar equipes que vão dar o suporte dentro dos nossos educandários, que é parte de eletricista e assim por diante, né, João? O encanador, que vai dar esse suporte, então vai utilizar uma van, e o ônibus que está sobrando educação a gente vai colocar para atender assistência social, o esporte, as Camara, a CAN também, que é a duas cooperativas que nós temos em Marechal Cândido Rondão, que hoje precisa, a gente já passou mas que precisa ainda de transporte também para deslocar todos os dias os funcionários para trabalhar. E então, o resultado aqui é a gente conquistar coisas novas e automaticamente aquilo que está em bom estado a gente aproveitar para nós equiparmos outras frentes nossas aqui em Marechal. Então é resultado de 23 milhões e 783 milhões nesse exato momento sendo investido em educação em 20 meses. E virá muito mais pela frente ainda, porque o João está organizando muito bem a secretaria e está organizando muito bem os educandários e planejando também o que a gente precisa colocar na nossa lua agora até outubro, para que a gente possa, em 2027, poder avançar mais ainda nas estruturas, nas melhorias, nos equipamentos. E o mais que eu valorizo, que eu gostaria que o João também comentasse, né, João? E também, talvez até me colocasse também um pouquinho mais de informações aqui do que a gente comprou, mas principalmente na formação dos nossos profissionais. Esse é um trabalho que, como desde que o João assumiu a secretaria, a gente tem abraçado muito isso. Quando a gente foi para o final do ano, nas direções foi feita uma eleição, foi feita uma capacitação. Então quem fez a capacitação poderá participar do pleito de direção do educandário nosso, do CEMEIS, e isso foi um passo muito importante, porque não houve a politicagem. Aqui houve, sim, um comprometimento da administração, Bax e Sauer, do secretário João, junto com a coordenação, de levar isso para o educandário, porque enfrentei em 2025, os primeiros 3 meses, uma repreensão muito grande contra a administração, porque saía vídeo de todo lado, está tudo ruim, péssimo, todo mundo achava no direito de fazer vídeos eu acho que por vezes, além de falar mal da onde que ele está na direção, acho que acaba falando porque você está ruim lá no colégio e não se faz nada, e se faz um vídeo, eu acho que eu estou falando mal de mim, estou falando mal do secretário, mal do prefeito. E eu acho que não precisamos fazer isso, porque a gente precisa sentar numa mesa e discutir as ações e colocar as ações em prática. E é isso que a gente passou para eles e hoje que está acontecendo hoje. Por isso que esses investimentos aqui, e acontecerão muitos outros aí em 2027. Por quê? Porque a gente entendeu e a gente precisava dessa proximidade. Que os nossos profissionais, que são os nossos professores, educadores, a nossa direção, que viesse ao encontro ao secretário e ao prefeito, e trouxesse qual o caminho que vamos seguir, o que a gente pode alcançar nesse momento. E planejamento. Não adianta o prefeito Bax chegar aqui, eu vou terminar 2028, vai ficar alguma coisa sem fazer educação, como vai ficar em outras áreas.
Mas se eu conseguir avançar e subir essa régua de melhorias, de condição de trabalho, de melhorar também o planejamento deles, melhorar também, colocando aqui a parte de transformação como pessoa, a gente elevando profissionais, como o João está fazendo agora, capacitação esse ano aqui, diretamente para os diretores agora, novamente, para a gente poder melhorar e entender esse processo, aonde que eu sou importante, como que eu posso ajudar, como eu posso cooperar, o que que a gente precisa fazer para poder melhorar. Precisamos de projetos, às vezes temos recursos do governo federal, estadual, e às vezes até mesmo para instigar o prefeito, mas não tem projeto, não tem iniciativa. E a gente está dando essa liberdade agora para a gente construir isso. Isso se deve muito à leveza da administração e à abertura que a gente está dando para todos os nossos profissionais em poder conversar com o prefeito, encaminhar junto com a administração e a gente poder transformar a educação, né, João? São assim, né, Cris, o que eu dizia antes, né? A rede é grande, nós temos hoje 26 instituições. 26 em todo o município. Isso, são 18 escolas e 8 CMEIs. Né? Então, o CMEI mais novo, de construção nova, e as últimas construções que foram feitas aqui em Marechal Cândido Rondon foram o CMEI Primavera e o CMEI Zilda Artes. E isso remonta lá o início do ano 2010, mais ou menos, né, prefeito? Depois a gente teve, sim, a implantação do CMEI Pequeno Príncipe, que é aqui pertinho, mas ele já foi uma estrutura que existia, que foi transformada e adaptada. Aqui na José Bonifácio, né? Isso, muito importante. Aliás, um dos CMEIs, assim, que funciona muito bem, assim, junto com outros, que tem destaque na atividade, especialmente de atenção às famílias, às crianças, né? Então, são estruturas que funcionam muito bem. Mas de lá para cá a gente não teve construção de novas unidades educacionais. E esse desafio proposto, principalmente agora pelo Plano Nacional de Educação, que é de nós avançarmos gradativamente em favor da educação em tempo integral. Aliás, é um compromisso nacional assumido pelo Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, de chegarmos a 2036 com, no mínimo, 40% das crianças do Brasil e em todas as redes estudando em tempo integral. E 50% das instituições atuando com educação de tempo integral. Hoje nós temos a escola Almirante Barroso de Curvado, que tem configuração de tempo integral. Temos a escola Idalina Guzoni, que inauguramos, né? Foi uma construção em andamento que nós herdamos, e aí a gente precisa enaltecer a passada gestão do prefeito Márcio, que teve o entendimento de construir uma escola naquele bairro lá onde a expansão imobiliária e concentração demográfica ela cresceu bastante, e essa escola foi planejada, portanto, para ser uma escola de tempo integral. São 2 espaços que nós temos na educação fundamental. Os CMEIs já temos mais. Né? Na idade da educação infantil nós temos mais, um percentual mais alto de crianças estudando em tempo integral. E para isso precisa construir. Sim. Porque, assim, uma escola que funciona em 2 turnos, eu posso ter um 4º ano de manhã e um 4º ano à tarde. E assim todos os anos de ensino. Quando eu converto ela em tempo integral, eu preciso de 2 salas. Basicamente o dobro do espaço, né? O dobro do espaço. Basicamente o dobro do espaço. Então, assim, na educação infantil a gente avançou bem, né? O prefeito logo de imediato reuniu esforços, claro, com recursos que vêm de esferas governamentais. Nós temos 2 instituições sendo construídas com recursos do PAC, né? E aí a gente precisa agradecer, né, prefeito, as lideranças regionais e estaduais aqui que contribuíram para que a gente conseguisse esses recursos. Então são 2 CMEIs de porte importante, o CMEI Leucir Lang, no bairo São Lucas, né? E o CMEI de Wilson Robo lá na... São Lucas é um valor de quase 5 milhões de investimento. 5 milhões. Ele é um CMEI, prefeito, o senhor tem essa informação, mas partilhar com a comunidade, que em tempo integral ele pode atender até 196 crianças. Né? Ou o dobro se for parcial. Mas o nosso objetivo agora é ampliar para o tempo integral.
O CEMEI Edilson Robold, ele tem capacidade para 96 crianças, né? Então são estruturas importantes que vão, assim, desafogar significativamente as esperas que a gente ainda tem, especialmente na fase do infantil 0, que é do 0 até 1 ano, né? Que a gente tem uma certa dificuldade de atender toda a fila de espera. Por quê? A gente não sabe claramente quantas crianças vão demandar desse trabalho durante o ano. Né? Porque às vezes na fase, quando inicia o ano lá em inscrição para vaga de creche, a criança ainda não tem idade de ser inscrita. Mas em agosto, como é o caso agora, né? Agosto, setembro, as crianças completam a idade, os pais precisam voltar, as mães especialmente voltar para o trabalho, e demanda a necessidade de vaga, né, no infantil 0. Então, nosso objetivo aqui é também criar uma reserva de espaço e de profissionais que possivelmente, e sempre nessa faixa etária, a gente vai ter isso, prefeito. Não tem como, né? Porque não tem como. Não tem como. Talvez a gente vai ter que deixar alguma reserva de espaço que fica subutilizada no início do ano e que vai sendo completada à medida que as crianças vão alcançando a idade. Então, veja assim, Cris, por que eu estou citando isso aqui? São consequências que a gente encontra enquanto demandas, consequências de necessidade de estruturas melhores, de construção, de ampliação, de reforma, etc. Hoje, então, basicamente, o problema de vagas, a situação preocupante de vagas é essa. Essa faixa etária, a mais preocupante. Demais é tranquilo, as demais fáceis? Não que a gente não tenha algumas situações, porque a nossa cidade, ela também tem uma parcela da população bastante transitória, né? Eu vou citar aqui um exemplo só para a gente entender. A escola de São Roque é uma escola que tem um atendimento a uma população majoritariamente agrícola. E lá tem muitas famílias que vêm para São Roque para trabalhar em unidades de produção agropecuária. E essas famílias, elas por sua natureza, ou assim, pelo menos é constatado, elas têm uma transição muito grande. Né? É muito comum na escola de São Roque você ter matrícula de um aluno e 2 meses depois a baixa da matrícula porque a família está indo para outro lugar. Trabalhar em outro lugar. Então, assim, essa rotatividade, ela acontece e ela é percebida em todas as nossas unidades escolares, especialmente no CEMEIs. Especialmente no CEMEIs. Então, assim, por conta desses movimentos de pessoas que vêm para cá, outras faixas etárias, elas também são demandadas, mas não com tanta busca quanto é o infantil 0. E bom destacar, né, Cris, quando o João fala dos CEMEIs, então esses 3 novos que estão saindo agora, que 2 é do PAC, essas parcerias que a gente tem com as esferas federais, o importante de tudo aqui é o valor. Nós temos aí do Boa Vista, também são 3 pontos estratégicos que a gente colocou esses CEMEIs. Então, o Boa Vista, porque o Boa Vista tem uma crescente na linha Peroba, que são os condomínios e o plano diretor é um crescente. Então, nós temos lá um investimento de R$4.528.000, que já está no recurso, na licitação, que possa sair daqui um dia de começar a construção. O São Lucas, que é onde que a gente colocou estrategicamente também, que só temos um Marechal, e pegando lá do Marechal, vindo até aqui no Ana Paula, só tem lá no Marechal um pequeno CEMEI. Agora vai ter no São Lucas um investimento de quase R$5 milhões de investimento, mas lá já está chegando na laje já. Então já está bem adiantado. E o do São Francisco, que já também está em execução, já está indo para o telhado, é 2 milhões de investimento. E é uma necessidade também no São Francisco, por quê? Nós entendemos, por ter a Frimeza, a Libra, a Soro e mais o parque industrial muito próximo, então essas junções agora do São Lucas e lá em cima o São Francisco fechando com o Marechal, eu acredito que a gente vai poder contentar toda a demanda que a gente tem hoje desses CEMEIs aí, quando os pais necessitam de uma vaga na creche. Então, para poder trabalhar, e a gente pensando já, porque a gente está numa proximidade muito grande com os parques industriais aí em cima que a gente tem. Então eu acho que é um ganho muito grande para a comunidade, é um investimento, hoje se a gente colocar, para poucos o município, colocar 10 milhões e meio de investimento em 3 CEMEIs aí, a gente poder ganhar esse recurso, se dá muito também pela organização que tem, pela mostrar também para o governo federal o quanto a gente necessita, quanto a gente está em expansão, em crescimento. E isso também mostra o município do Marechal,
onde que a gente fala do PIB da arrecadação, quando a gente mostra o crescimento e desenvolvimento que tem aqui, onde mostra que o agro é muito forte, que mostra que tem 64% de empregabilidade hoje dentro das nossas indústrias e 4.500 pessoas hoje empregadas no nosso comércio. Então isso mostra que há necessidade e onde que o percurso, que às vezes é o gargalo que a gente passa, né, João? Desde do pequenininho, quando vai lá depois de 4 meses poder fazer sua ficha, mãe, que eles têm uma dificuldade muito grande, mas é importante. Isso aqui é um planejamento que o João está falando aqui, da gente deixar espaços um pouco abertos para a gente poder atender essas demandas, porque a gente não sabe a realidade. Porque a mãe tem um neném, mas a gente não sabe se é mãe. Porque a minha esposa ficou em casa com os 3 filhos, até um período, até 2, 3 anos. Mas tem mãezinha que acabou a licença maternidade e quer voltar para o trabalho. Então, isso também, a gente sabe que quando se inicia logo na creche a criança, a gente já percebe também a evolução dele, depois o contato dele, quando ele já vai para o primeiro aninho dele, como que ele já está integrado junto e a criança já vem meio mais preparada. Então, é importante também essa parcela do CB e eu acho que a gente constrói muito. Assim, o prefeito trazendo e secretário é assim, né? Ele com um lado da boca ele agradece, com o outro ele está pedindo. A gente trabalha assim, o prefeito veio para agradecer ou veio para pedir aqui no gabinete, né? Então, pega com uma e pega com a outra. Pega com uma e pega com a outra. Jeito Baques de ser, né? Isso. Mas assim, claro que de repente nesse momento a gente fez aqui uma fala mais destacando o que está sendo feito na educação infantil, mas nós não desatentamos para a realidade das nossas escolas. Então assim, a Ana Paula foi ampliada, a gente também pegou já, quando assumimos a gestão, um projeto que estava sendo executado, a escola Oswino Vai já está sendo ampliada com mais 4 salas. Fizemos lá uma reestruturação do pátio, muramos a escola, porque ela tinha-se um fluxo de invasão, inclusive. Agora, uma reforma também no ginásio de esportes lá, né? A gente está começando a tratar de ginásio de esportes, que o nosso objetivo, com o passar do tempo, é dotar de fechamento também. Todas as quadras que são cobertas, né, fechar para que as atividades possam acontecer mesmo em dia de chuva. Mas assim, são outras coisas que a gente está sempre debatendo com o prefeito e buscando viabilizar recursos e no tempo certo os projetos poderiam andar. Nós precisamos ampliar a escola Comandante lá de Porto Mendes. A gente precisa lá construir pelo menos mais 2 salas, banheiros também, né? Banheiros, um espaço de administração mais adequado, de acesso para a população. Tirar a frente da escola da avenida, que são 2 escolas que a gente tem esse olhar e o prefeito já sinalizou e pediu que a gente vá tramitando, que é tirar lá de Porto Mendes, o acesso pela avenida e levar para a rua lateral, portanto a gente precisa fazer a frente da escola para o outro lado, e a escola 25 de Março, que é aquela da Vila Gaúcha aqui, que tem a frente da escola também na avenida, justamente onde tem um platô construído lá na frente, e aquele platô assim, num momento ele teve, sei lá, um visual bacana, mas ele não cumpre a finalidade de travessia elevada. Exato. Porque o veículo sobe nele e dá tempo de acelerar em cima do platô. Sim. Agora vai sair, né, João? E agora o prefeito, né, na revitalização que tem da avenida, já vai tirar aquele. Mas ainda assim a gente fica com aquele movimento de ônibus na frente da escola. Então nós vamos mudar a frente daquela escola para a Rua Santa Catarina, onde tem uma construção de um barracão, você deve lembrar, perto do ginásio de esportes. Lá de novo, tempo atrás eu fui conversar com o prefeito, ele falou assim, João, lá nós vamos tirar aquele barracão. Eu falei, prefeito, vamos deixar o barracão. Vamos deixar, já vamos fazer uma quadra esportiva naquele barracão. Porque a quadra esportiva da Escola 25 de Março acaba sendo o ginásio de esportes. E quando tem atividade da Secretaria de Esporte, quando tem jogos, por exemplo, a escola não pode utilizar. E a sensibilidade do prefeito imediato, falou, João, está confirmado, vai ficar o barracão, vai ser transformado numa quadra esportiva. E mudar a frente da escola. Além disso, é claro que a gente já está, o prefeito citou antes, uma ideia e um projeto bastante arrojado, né? De transformar a escola Almirante Barroso, ali de Curvado, numa escola de verdade, né? Assim, com ampliação, e ela é uma escola de tempo integral, então a gente precisa ter lá uma sala para cada ano de aluno. Né? Então ela vai ser feita uma revitalização, uma ampliação, uma ala toda nova de refeitório, de sala de professores, sala de administração, mais 4 salas de aula,
né? Um investimento que está estimado aí para mais de 5 milhões, banheiros, cozinhas, né? Integrado com a parte estrutural antiga que ainda está em boas condições. O que não está em boas condições faz a demolição e implanta a nova, né? E já está em estudo também a construção de uma escola, que nós precisamos encontrar o espaço, os recursos na região assim do Augusto ou Primavera, porque é uma demanda de crescimento da cidade para aquele lado. A gente sabe que lá depois do Primavera ainda tem muitos terrenos vazios e o crescimento ali, o adensamento populacional, ele é assim, é só uma questão de tempo e vai gerar demanda. Além daquelas ex, né, prefeito? São 700 terrenos que estão previstos para serem implantados, 700 terrenos que logo, logo vão estar preenchidos com 700 famílias. Então, não é uma coisa que vai acontecer agora de imediato, mas que já entra no planejamento para anos futuros construir uma escola. Quando eu falo de fazer essas ampliações, são algumas casas, né, populares, que vão ligar o privado, público, privado, esse envolvimento está tendo, né? Não é só educação, né? Quando a gente fala da escola municipal, saúde, a gente tem que falar do CEMEI, mas aí tem lá a saúde, a infraestrutura, parte de esgoto, ampliação, tudo. Então, assim, a malha viária também, que tem que ampliar, tem que fazer uma abertura na avenida, que é a Ilha Jacovel. Então, assim, vai uma estrutura junto com isso. Então, tem que ter muito planejamento. Então, tudo é custo, né? Então, a gente tem planejado. Tudo é custo e o custeio é muito alto. Né? Então, assim, de repente o prefeito fala que nós estamos com investimento na ordem de 23 milhões, alguém olha lá para o orçamento da Secretaria de Educação, que estima-se ali algo em torno de com a redução que a gente teve, né? Nós tínhamos uma previsão na receita de Fundeb, portanto o orçamento deve ser executado aí na casa de 100 Mas é bom esclarecer, né? Isso não é o prefeito e nem o secretário culpado, né? Não. Esse é o cenário, todos os municípios estão vivendo isso aí. Todos os municípios perceberam a redução no Fundeb. E no Paraná, veja, como a distribuição do fundo, né, do Fundeb, ele também tem implicação, ou ele sofre consequências dos outros tributos, essa coisa mágica, maravilhosa que o governo do estado fez em favor de todo cidadão, que é a redução do IPVA, impactou na receita. Impactou na receita direta do IPVA, mas também impactou na queda da receita do Fundeb. Só para a gente ter uma ideia assim de custos de manutenção. Nós temos na Secretaria de Educação uma folha direta dos profissionais da educação, até o momento executado quase 40 milhões de reais. Então até o final do ano a gente executa mais aproximadamente esse valor ainda, porque 70, daqui para frente a gente tem... tem 13º ainda. Isso. Sim. A gente tem 5 meses, mas tem 13º, tem férias, tem tudo. Isso que incide sobre o custeio de pagamentos. Né? A gente tem serviços terceirizados, por exemplo, zeladoria, merendeira, vigias. Os vigias que a gente teve que colocar nas escolas, isso é uma situação nova, vocês vão recordar, eu não lembro se foi 2023, que aconteceu um incidente de uma invasão na escola. 22, por aí. Logo depois a gente teve que trazer para as escolas os vigias. Claro, importante, mas é um investimento anual de mais de 2 milhões e 300 mil reais, só para custear os vigias. Zeladora, vigia, merendeira, umas outras funções terceirizadas, números assim precisos, 9 milhões e 720 mil reais, 10 milhões de reais. E aí não estamos falando da terceirização do transporte escolar. Não, né? Se tem mais demanda nossa, tem o transporte escolar. Transporte escolar é a outra ferida assim, para os municípios, né? Porque a gente vai ampliando o atendimento, a obrigação do município é oferecer transporte para os seus alunos. Aí o Estado entra numa chamada parceria, né, de entes federativos do Estado com o município, e o Estado, através de um programa de transporte escolar, subsidia em parte o transporte escolar do município. Prefeito, os números estão aí. Não dá conta. Nós recebemos algo em torno aí de 1.600.000, 1.700.000 do governo do Estado, do governo federal para o transporte escolar, e nós gastamos 10 milhões.
7 milhões de reais são as nossas perspectivas assim, de licitações de linhas terceirizadas, que são 35 linhas mais ou menos que nós temos terceirizadas. Nós temos 10 ônibus do município que também, né, no custeio de manutenção, de combustível, de funcionário e tal, nos custam algo em torno de 2 milhões por ano. Então, nem para os nossos ônibus a receita que a gente tem no transporte escolar é suficiente. É suficiente. E aqui vão recursos, portanto, recursos livres do município que precisam ser colocados à disposição desse serviço. Os serviços de custeio, de manutenção da nossa rede educacional, eles são bastante onerosos. Sim. Né? Perceba, o prefeito está dizendo aqui, estamos construindo 2 CMEs com mais ou menos 10 milhões de reais. É o valor que a gente gasta de transporte todo ano. Transporte escolar. Né? Não estou dizendo que não seja importante, pelo contrário. Por considerar tão importante é que tantos recursos são investidos. Né? Mas para a gente perceber que a construção em si, ela tem seu custo, mas a manutenção ela é muito mais pesada. Então, à medida que a gente vai ofertando aparelhos públicos, serviços públicos, amplia mais um posto de saúde, amplia mais um CMEI, são mais custeios que vêm por consequência e o volume é grande. Mas eu acho que é importante a população saber disso, porque às vezes ela fica, mas aquele ônibus não está tão bom, isso, aquilo, né? Mas os números às vezes não conhecem, né? E o detalhe bem importante. O ônibus não está tão bom. Infelizmente, eu tenho filhos também, a gente sabe que as crianças, elas são ativas. Sim. Elas não vão sentar quietinhas no ônibus, né? E acaba ainda, né? A gente recebe reclamações, né? Então, por exemplo, dessa grande quantidade de linhas terceirizadas que nós temos empresas, por exemplo, que prestam serviço em mais de 20 linhas. Então, eles precisam de 20 carros rodando em condições boas todo dia. A fiscalização ela é muito severa. Nosso departamento de transporte escolar tem lá, tem uma direção, tem fiscalização, então o cuidado com todos os nossos fornecedores ele é bastante severo. A gente exige que todos os veículos sejam cadastrados a partir de uma vistoria no Detran, eles chegam para nós em condições de serem utilizados objetivamente no transporte escolar. E aliás, nós estamos num processo assim, eu digo assim, nós estamos crescendo para trás, né? Só para explicar. Nós começamos há 3 anos exigindo veículos de 15 anos no máximo. Então nós estamos evoluindo no tempo e exigindo cada vez menos idade dos veículos. Nós vamos chegar em 2028 com a exigência absoluta de que os veículos do transporte escolar tenham no máximo 10 anos. Cris, isso é muito favorável, mas por outro lado onera. Eu gosto de fazer assim, um cálculo, né, muito simples. Imagina o nosso fornecedor comprando um ônibus para rodar 10 anos. Um ônibus de transporte escolar, nós compramos 4 aqui, ônibus de 44 lugares, ele custa entre 500 e 600 mil reais. Vamos jogar para baixo, 500 mil reais. Ele vai rodar 10 anos, esse ônibus custa, sem nenhum tipo de despesa, 50 mil por ano. Como ele roda 10 meses no ano, ele custa 5 mil por mês, sem fazer nada, sem rodar, sem custo adicional. Veja, para alguém comprar um ônibus, colocar ele rodar 10 anos no transporte escolar, esse custo vai ter que ser pago por alguém, o contratante. Então nós pagamos, inevitavelmente, 5 mil por mês para cada ônibus pelo valor dele, entendeu? E assim o custo ele eleva, ele cresce. E aí, num fornecedor que tem lá 20 ônibus rodando, eventualmente um desses carros vai para manutenção. E ele precisa colocar um reserva. Todos os nossos problemas que a gente teve de apontamentos, de fotos que vêm, de divulgações em redes sociais, não são dos ônibus que a gente vistoria e aprova para o serviço de transporte escolar. São reservas que às vezes o empresário precisa dispor 1 dia, 2 dias, né, para resolver a situação e não deixar de prestar o serviço. Então são situações assim que a gente acompanha cotidianamente e faz os apontamentos, inclusive quando existe uma ferramenta chamada índice de medição de resultado nas licitações, quando algum item do termo de referência da licitação não for cumprida, tem penalidades.
E a gente não tem se eximido, o prefeito deu essa liberdade e nós não temos nos eximido de fazer a responsabilização. Às vezes tem meses que a gente tem lá 5, 6, 10 mil reais de desconto no fornecedor porque ele não cumpriu em algum aspecto lá o termo de referência e a pena é glosa de valor. Do valor. Né? E aí a situação, quem está assistindo tem filhos, vai falar assim, não, é segurança para os meus filhos, né? Precisamos. Sim. Quem não tem filhos vai falar assim, é um valor alto. Mas é necessário. Mas e o transporte escolar é algo necessário. E esses valores que estamos falando é só do transporte escolar. Fora todo o restante. Né? Então, assim, realmente é algo que, às vezes, quando a gente não conhece, é fácil criticar. Né? Por isso que a gente faz questão dessas entrevistas para levar essas informações para você. Na alimentação acontece a mesma situação. Os recursos que entram, hoje nós recebemos, em média, aí, R$1 milhão de recursos do governo federal, nós investimos 3 em alimentação. Uma equipe de nutricionistas dedicados, sabe? A gente tem, às vezes até gera indisposições, porque o regramento e assim, o compromisso que a rede municipal de educação tem que ter com a alimentação escolar, ela é muito séria. Tanto na alimentação para garantir que a criança receba toda a carga nutricional necessária para o dia, especialmente as crianças que estão em CMEs, em escolas de tempo integral, elas recebem 5 refeições no dia, nas nossas escolas de CMEs, acompanhado pelas as nossas nutricionistas, garantindo, Cris, que toda a carga nutricional necessária para a faixa etária da criança seja alcançada com a alimentação escolar. Então é muito sério, sabe? Exige realmente uma dedicação assim plena. Às vezes aquela alimentação que a criança recebe, por isso precisa ser toda a carga nutricional, às vezes acaba sendo a alimentação da escola, e isso é a realidade sim aqui em Marechal, como em outros municípios, às vezes é a alimentação a principal que ela recebe. Que ela tem. Eu já ouvi relatos de professores desse meio falando que a criança saiu um dia com a fralda, final da tarde, e outra manhã ela voltou com a mesma fralda. É a realidade. Às vezes acaba se colocando no CMEI, na escola, a função que seria da família, de educar, o alimentar, vestir, o banho e tudo mais, né? Bem, isso aí, Cris, e é bom que o João colocou aqui também do quanto é gratificante a gente ver a merenda escolar, né? A alimentação que é dada, a fruta também que é colocado para as crianças, né? O quanto isso é benéfico. Sim. E isso também implica diretamente também a nossa agricultura familiar. Exato. Nós temos hoje muitos dos nossos pequenos produtores que são os fornecedores hoje da grande parte da merenda escolar de Marechal Cândido Rondão, e faz total diferença para a gente. Quando a gente fala de legumes, frutas, assim por diante, né? O quanto isso é importante e quanto melhora também a qualidade da nossa merenda. E tem mais um ponto significativo, né, João? Que são algumas escolas nossas, do Candários nossos, eles têm uma mesa posta na parte da manhã, quando chega primeira pisada da criança que ela dá dentro do pasto da escola, ela já vai pegar uma fruta, porque tem criança que já chega com a dor na barriga porque não teve a sua primeira alimentação do dia. Como que, se ela não tem alimentação, como que ela vai estudar? E aí, essa preocupação, eu quero aqui parabenizar muito todas as direções que têm esse olhar voltado e que estão fazendo esse papel fundamental, João, e a você também como secretário, de poder olhar com muito carinho para isso. E eu fui, o ano passado, quando foi primeira vez que eu fui numa escola como prefeito, né? E o primeiro dia de aula, eu vi aquela mesa farta de fruta, eu falei assim, mas isso aqui é para recepcionar os alunos. Falou, prefeito, aqui nós vamos fazer o ano inteiro vai ser assim, porque aqui nós temos alguns alunos que não chegam sem alimentação, a primeira refeição do dia não tem. Então, uma criança bem alimentada, com uma merenda de excelência, com a qualidade que a parte nutricional acompanhando, viu? Nós vamos ter crianças aí evoluindo muito no seu ensino, melhorando essa qualidade de vida também, que é tão importante, a sua saúde, mas principalmente, ele vai estar preparado para poder absorver aquilo que o profissional nosso, que é o professor, vai passar naquela manhã, ou talvez no integral, o dia todo, né, na sua formação. Então é cuidar do cidadão de bem. E uma grande, também aqui, um ponto de vista muito grande, até para conhecimento da população, vocês perceberam já, cada secretário que vem aqui, vê a Secretaria de Educação falando, o quanto é grande quando você fala de 115 milhões de investimento, e aí se fala assim de 14 secretarias, você fala de toda uma administração, e o que a gente está tentando trazer para dentro, Cris, essa política pública
que onde o gestor público, ele é político, mas ele não é politiqueiro. É política pública feita com legalidade, com legitimidade, com transparência acima de tudo. Absorvendo e buscando uma realidade e melhorando a qualidade de vida de todo mundo e tentando implantar uma educação de excelência ou de atendimento à população. E nós não queremos, né, João? Quando assumir, já se começa com aquela politicagem, se fala mal, não precisa falar mal, não estamos aqui o prefeito, o ex-prefeito e secretário para a gente poder discutir de partidos, ideologias políticas, não é esse o propósito. E esse propósito, eu e o Saulo trouxemos para dentro hoje da nossa administração, é fazer a política pública ela em prol da comunidade. Os recursos que nós arrecadamos, devolver dentro da lua para cada secretaria, para cada secretário ou secretária. E aí cada vez a gente tem um município mais ordeiro, mais organizado, e o dinheiro que a gente faz o investimento, a gente sabe que isso vai ser um investimento que a longo prazo vai trazer benefícios para Marechal e vai desenvolver mais e vai crescer mais o nosso município e vai deixar cada vez mais forte. Então esse é o pensamento e deixo aqui a minha gratidão a todos os secretários, aqui o nome do João Clay hoje, dessa dedicação e comprometimento que a gente tem tendo de não fazer a politicagem, a gente fazer a política pública de gestão. Quero só destacar um detalhe, gente, quando o prefeito falou sobre o café da manhã, que é a primeira refeição da criança, não quer dizer que nós, pais, temos que mandar as crianças para o colégio, para a escola, sem alimentar cedo. São casos e casos, e se a gente for entrar nesse detalhe, íamos passar o dia inteiro aqui comentando, falando, mas enfim, são realidades. É um olhar, uma preocupação. Alimente em casa, assim, seu filho, mande ele corretamente, assim, para a escola, de banho tomado, fralda trocada, da forma como é o correto, né? Nós não vamos aqui debater o que é a função de cada um, mas, enfim, quando a família não consegue, o município está, sim, dando um olhar, né? Mas, quer dizer, uma coisa importante, até, você tocou nessa zona importante, eu vou citar das minhas crianças. O Felipe e a Júlia estão estudando lá em Curvado. E lá em casa a gente compra as frutas, está em cima da mesa, não come. A gente tem que brigar, come a banana, come uma fruta, não come. Mas está numa escola, eles comem por quê? Porque eles veem os outros comendo. Então assim, é legal isso aí. Então, assim, e a merenda escolar, a parte hoje, que as meninas da parte nutricional tem trabalhado muito isso, que a gente possa oferecer mesmo. Muitas frutas. Educação. Isso é importante. Educação nutricional. Então, viu, aquilo lá, depois dá reflexo. Aí, por vezes, agora, esses dias eu vi a Júlia, pai, eu quero comer uma banana. Sim, fazer vitamina. Mas por quê? Porque já aprendeu na escola. Então isso é bacana. A gente tenta em casa, mas é uma dificuldade. Né? Mas a gente vê que a escola também traz algo importante, né? Além de entregar lá, também entrega na ponta de casa. Que começa em casa, começa a chegar a fazer essa prática de boa alimentação, né? Lá em casa é a mesma realidade. Quando os pais falam, é geral. Isso, quando os pais falam, eles não aceitam, mas quando os outros falam, eles aceitam. Um detalhe que eu acho importante a gente também falar recentemente, alguns meses, pouco atrás, teve a situação dos terceirizados, e eu acho importante a população saber como é que funciona essa questão do pagamento do terceirizado. Acho que é importante porque, assim, às vezes alguns pegaram só por alto e não entenderam exatamente a situação, né? Então, como a gente tem, nós temos 3 terceirizações significativas, grandes na Secretaria de Educação, que é a zeladoria, as merendeiras ou cozinheiras, né, escolares lá, e os vigias. A situação que mais causou aqui repercussão foi a licitação terceirizada de serviço de zeladoria. Sim. Nós tínhamos uma empresa contratada, e aí, inevitavelmente, a gente é sujeito a isso por conta da legislação federal, a Lei 14.133, que é a Lei de Licitações. Ela estabeleceu como critério necessário, exceto sob grande justificativa, que todas as licitações elas devem ser feitas de forma virtual, né? Não mais presenciais. Isso oportuniza empresas do Brasil inteiro participarem. Né? Tanto que a empresa que foi vencedora daquele certame licitatório, ela opera no estado de São Paulo. E ela tem outros know-how, ela tem outras áreas de atuação e presta serviço de zeladoria. E pelo que se teve de contato e informação, inclusive com representantes da empresa, é uma empresa de grande porte, mas que tem as suas funções segmentadas. Então, por exemplo, ela tem lá um viés da empresa
que atende aos serviços municipais. E essa empresa ela operou durante um ano, um pouco antes de fechar um ano, nós rompemos o contrato com ela. E ela, do início do ano para cá, ela começou a apresentar dificuldades de ordem financeira. Sabe quando a gente percebe? Quando os tributos não são arrecadados. Então a gente teve, por exemplo, a indisponibilidade de comprovante de arrecadação da FGTS de janeiro. Aí tudo isso gera uma notificação para a empresa. Né? Inclusive, o direito do município de fazer a retenção do pagamento. Tá? Bom, tudo foi avançando até o ponto de que as colaboradoras da empresa não receberam o vale alimentação correspondente ao mês de maio. Então, ele deveria ter sido pago até o dia 15 de maio e não receberam. Chegou final de maio, a gente cobrando da empresa e a empresa alegando que não tinha saúde financeira suficiente para arcar com essa despesa. Mas assim, via de regra, e é cláusula contratual, que nós só pagamos, portanto, o mês anterior se a gente tiver todos os comprovantes. Primeiro comprovante que a empresa precisa apresentar, o comprovante de pagamento da folha. Sim. Isso só para a gente entender. E eu preciso dizer isso de forma assim, bastante clara. A empresa precisa pagar primeiro os funcionários, arrecadar os tributos necessários, comprovar a arrecadação da FGTS, para depois o município pagar para ela. Eu sempre gosto, quando eu faço reunião com empresários que iniciam a atividade de prestação de serviço terceirizado, eu sempre lhe pergunto, você tem caixa para bancar 2 vezes o pagamento? Porque, vamos lá, mês de janeiro, ele trabalha o mês de janeiro, paga o mês de janeiro para o funcionário, comprova até lá o dia 10, 15 do mês que ele arrecadou o FGTS, daí o município inicia o processo de pagamento. Sim. E aí o município tem 15 dias para fazer a fiscalização. Pode ser que já chega no tempo de fazer o outro pagamento e o pagamento de janeiro ainda não foi feito. Então ele tem que ter saúde para pagar 2 meses. Quando a empresa não cumpre, nós temos a prerrogativa legal de fazer o pagamento diretamente ao colaborador. Mas isso é situação extraordinária, excepcional e que precisa ser muito bem amparada, inclusive, pelos prazos. Nos prazos e com concordância do sindicato que representa. Tem que ter ferramentas jurídicas muito claras. A empresa tem que ter sido notificada. Então, assim, e aí é que entra uma pequena confusão que foi gerada. Eu não estou dizendo que as pessoas buscaram a confusão, mas o entendimento fica confuso. A empresa a terceirizada, ela tem até o 5º dia útil do mês para fazer o pagamento. Se neste inteirinho aqui dos primeiros 5 dias, como foi o caso do dia 1º de maio, que coincidiu com um final de semana, perderam-se 3 dias ali, então do 5º já pulou para o 8º dia. Exato. Tá? Eu não posso tomar nenhuma atitude de responsabilidade do município antes que se cumpra todo esse prazo. Por quê? Vamos pensar nisso, que o 5º dia útil caiu no dia 8, a empresa tem até o final do dia 8 para cumprir com a obrigação dela e ela estar legal. Se até às 23 horas do dia 8 ela mandar o pagamento para a conta do colaborador, ela cumpriu com a cláusula contratual que estabelece o 5º dia útil como regra. Não havendo esse pagamento neste dia, no dia posterior o município começa os trâmites de agir por conta própria. Então, assim, é impossível que no dia seguinte a gente consiga cumprir com esse pagamento. Para tramitar esse processo, nós precisamos no mínimo 2 até 3 dias úteis para que a gente consiga operacionalizar. Não há lógica para fazer diferente. Claro, e aí essa informação também é importante. Por que o município pôde pagar naquela situação? Porque reteve o pagamento. Então, assim, se houver algum tipo de alegação da empresa, eu não consigo, e às vezes eles fazem isso, tá? Diretamente para os funcionários. Eu não consigo te pagar porque eu não recebi do município. Não vai receber. Antecipado, né, o município não vai pagar. O município só vai pagar para o empresário se ele pagou antes a folha de pagamento dos colaboradores. Essa é a garantia, inclusive, do colaborador de que ele vai receber. Se o empresário não pagar,
o município paga. Isso nós tivemos que fazer. Isso é lei. Isso, né? isso é lei. lei. Inclusive a rescisão fizemos E também. tem um ponto importante, né, João? Quando o município começa a fazer tratativo do quinto dia que não pagou a empresa, o município começa a fazer, precisou 1, 2 dias, é pedido a conta de cada colaborador que trabalha na empresa, porque o município vai pagar um por um. Não vai pagar para a empresa fazer. Vai ser pago na conta direta de cada um deles. Então precisa o quê? A gente precisa, por isso que demora 1 ou 2 dias, porque aí é acionado o jurídico, feita a parte legal, é passado as contas, é feito o pagamento e é anexado tudo junto no processo. Então, para a gente poder ter a legalidade, a gente tiver a segurança acima de tudo. A pergunta poderia vir, né, prefeito? Mas por que o município não tem esses dados? Porque ele está no foro íntimo do colaborador com a empresa. É isso aí. Exato. É da relação funcional deles. A gente não dispõe disso. Nós só vamos dispor disso, inclusive, com acompanhamento do sindicato, com anuência do sindicato, com entendimento do nosso jurídico, do jurídico do sindicato, quando efetivamente a situação for insanável com a empresa. E não só mesmo com o pagamento, como na rescisão de contrato, que foi feita da empresa também, que daí tem todas as custas, está tudo retido dentro do contrato que é feito do prestador de serviço. O município vai tendo esse recurso, se a empresa só vai receber mediante a comprovação de que pagou cada servidor que fez tudo certinho. Aí o município vai fazer o pagamento para a empresa, senão não vai fazer o pagamento também. E aí talvez você vai falar, mas por que contratar essa empresa? Ela venceu a licitação. Na licitação, estava tudo certo. Quem empresário já participou de licitação, eu já participei, você sabe a dor de cabeça que é. São turbilhões de documentos. E se tu não tiver um certinho em dia, tu não participa. É tão sério que assim, agora a Lei 14.133, ela trouxe uma inovação em relação a contratos dessa natureza, contratos de longo prazo, contratos que podem ser renovados, né, até 10 anos. A nova lei de licitação trouxe a possibilidade de, no caso de ruptura de um contrato, como foi o caso com esse fornecedor, a gente reabrir o processo licitatório. Sim. Então, um processo licitatório que aconteceu 1 ano antes, ele foi reaberto decorrente da ruptura do contrato e o encerramento das atividades dessa empresa para os outros licitantes. Nós tínhamos mais algumas empresas classificadas. Chamamos o primeiro. Na juntada de documentos a gente já viu que foi desclassificado. Chamamos o segundo manifestou interesse. Sabe de onde é a empresa? Um município para frente de Sorriso, no Mato Grosso. Lá em Sinortão. É isso. Sinop, né? Um município lá perto de Sorriso, no Mato Grosso. Aí, tudo bem, ele participou da licitação, ele encaminhou as documentações para a homologação, tudo certinho. Quando a gente pediu o balanço patrimonial financeiro dele, o balanço não comportava o volume da licitação que a gente estava. E aí, por conta dessa cláusula estar prevista no edital de licitação, a gente teve que inabilitar. Ou seja, todo esse processo consumiu ali praticamente 10 dias, até a gente conseguir chamar o terceiro colocado, que daí é uma empresa que apresenta saúde financeira, que trabalha aqui na região, é mais próximo, e a gente quer acreditar muito que eles continuem com a prestação de serviço, entreguem aquilo que está pactuado em contrato, porque não é vantajoso encerrar uma licitação dessas, descontinuar o trabalho, encerrar os contratos, recontratar pessoas. Isso dá desgastes emocionais, dá desgastes funcionais, né? Então, o desejo que a gente tenha que essa contratação agora perdure e seja... E depois você vai pedir por que a empresa lá do Mato Grosso está participando. A lei não permite você, ela vai dizer, não pode, porque daí vai falar que é direcionado, então não pode. A legislação é clara, tem que deixar todo mundo participar. Quando você vai comprar uma coisa, vai contratar alguém na sua casa, na sua empresa, é tudo mais simples, porque você é você. Quando se é município, estado, país, é uma burocracia gigante. E daí eu não posso deixar passar isso aqui, porque como gestor público, a gente sofre muitos ataques. Aí com toda essa mobilização, estiveram na frente da prefeitura e teve manifestações de sindicato e principalmente de vereadores que foram gravar vídeo, se comportando que a prefeitura não paga. E aí eu quero dar dentro aqui, o vereador tem que saber, que é fiscalizador, tem que saber do contrato, tem que saber como funciona
e tem que levar a informação para a população que era, e não fazer vídeo denegrindo a imagem da administração, sabendo que a administração está fazendo a sua parte e está fazendo muito bem feito, porque olha quanto equipamento, quanta legalidade a gente mete atrás aqui, quanto que precisa se identificar, montar um processo, quanto que é minucioso para poder classificar uma empresa, e aí às vezes a incompetência da empresa não tem o recurso, mas tem todo o trâmite legal, e aí se usa a politicagem, que eu não concordo, e aqui fica o desabafo do prefeito uma vez. O vereador tem que saber da licitação, tem que saber das leis, tem que interagir para depois gravar vídeo. Porque não adianta falar, o prefeito, os ataques não são diretos ao prefeito. E não pode atacar o prefeito, ele tem que fazer a coisa correta. Tem que mostrar para a população o que está acontecendo. E aí, por vezes, se fosse fazer um vídeo, deveria enaltecer o trabalho do prefeito, mas principalmente do secretário da sua equipe, junto com o jurídico que está fazendo o seu papel correto e certo, dentro da legalidade, protegendo a saúde financeira do nosso município. Perfeito, isso é tão importante que o senhor está falando, né? Porque assim, nessa situação em específico, por conta de tudo ter que ser analisado cuidadosamente, criteriosamente pela Procuradoria Jurídica, a procuradora responsável por acompanhar esse processo, na noite que antecedeu a liberação dos pagamentos, às 23h30, ela me mandou uma mensagem, ela estava finalizando um documento que a gente precisava para o dia seguinte. Então, assim, ninguém fica, os colaboradores, os servidores do município, a equipe do departamento jurídico, não fica confortável quando essas situações estão acontecendo. Tem uma quantidade significativa de pessoas ali trabalhando, concatenadas, né? E aí no dia seguinte chega lá para o departamento de pagamento, na tesouraria. Né? Imagina, nós temos 90 pessoas que precisam receber. São 90 processos de pagamento que precisam individualmente serem processados. Né? Teve muita gente fazendo hora extra para isso acontecer. E não estava no radar do município. Mas tem dedicação e comprometimento dos nossos servidores. Ou seja, não foi o município que atrasou, foi a empresa que venceu a licitação que, num linguajar simples, quebrou. Descumpriu justamente porque não teve o financeiro deles, a saúde financeira deles, e isso é por conta deles, não do município. Acho que é um detalhe importante assim da gente explicar. Eu acho que nós vamos ter que voltar com o secretário aqui, porque tem ainda muita coisa na área de educação, e é uma área assim que realmente é de interesse geral da população. E são muitos educandários, muita coisa que a gente precisa levar de informação para vocês. Mas eu quero ir no detalhe, antes nós falamos sobre 2 escolas em tempo integral, né? Uma em Curvado e outra em Marechal. E é algo que vai acontecer para o futuro. Você já tem uma avaliação de como está sendo? Está dando certo? Vai ser bom para as famílias? Sim. A gente teve agora, então... A gente faz assim, análise baseada em referências que vão nos sendo fornecidas. Na nossa experiência, nós não temos ainda avaliações ou resultados de avaliações externas que nos comprovem, mas de conhecimento geral, pelo menos é publicação notória nos veículos de comunicação, o Estado do Paraná já fazendo essa leitura de que os melhores índices nas provas externas foram verificados nas escolas de tempo integral. Né? Tem gente que não quer que o filho passe o dia todo na escola, e está tudo bem. Né? Então o município vai continuar ofertando o ensino parcial também. Por quê? A escola de tempo integral, ela não é a opção da família ou do aluno não estar na escola no tempo todo, porque ela é isso mesmo. É ensino integral em tempo integral. Então a aula começa às 7h30 da manhã e ela vai até às 4h30 da tarde, se assim for estabelecido pelo PPP daquela escola. Né? O regimento, inclusive, do funcionamento pode ser diferente, mas a gente tem que completar pelo menos 7 horas de atividades. Né? Então assim, mas meu filho vai na escola Idalina, mas eu quero que ele saia para ir para natação. Então ele não é um aluno da escola de tempo integral. Isso a gente passa para informação para as famílias, né? E aí assim, então na escola
ele tem as atividades pedagógicas da matriz curricular principal, lá das disciplinas curriculares acontecendo num turno, geralmente de manhã, e na parte da tarde tem disciplinas complementares. Lá pode ter atividade física, pode ter artes, pode ter pesquisa, tecnologias, língua inglesa, educação ambiental, sabe? São todas atividades que são complementares à matriz curricular básica, né? Que a gente chama de BNCC, né? Que são obrigatórias. Essa convivência, ela ajuda na socialização. A criança, ela fica objetivamente a principal parcela do tempo do dia em atividade. Ela tem disciplina de sono também, de descanso logo após o almoço. Então, tem muitas vantagens. Tem essas particularidades que, eventualmente, o pai pode dizer, não, eu quero que o meu filho faça as aulas lá nas disciplinas curriculares básicas, mas eu quero que à tarde ele participe das aulas de arte lá na Escola de Artes do município, que ele vá para a piscina, que ele faça futebol. E nesse caso ele não é um aluno para a escola de tempo integral. Não, a escola de tempo integral não é aquilo que a gente conhecia como contraturno. A parte, vamos dizer assim, o turno da tarde, ele não é um turno que está lá para guardar, para cuidar das crianças. Não, é atividade planejada e, portanto, ele tem sim suas respostas positivas. Bacana, um esclarecimento importante. Falamos falamos de transporte, falamos de estrutura, falamos de alunos, mas não falamos dos professores, né? Sim. Eu preciso dizer assim que nós temos uma rede também extensa, né? São professores, aproximadamente 1.000 pessoas entre professores concursados, efetivos, PSS, estagiários, né? Que atuam diretamente nas nossas escolas. Números assim, eu tenho 834 professores efetivos, 103 PSS, 102 estagiários, né? Então, é um volume muito grande. E, em algumas situações, a gente ainda tem chamamento aberto. Acabamos agora de encaminhar um pedido de chamamento lá. Tem uma de professor tem 15, do professor de educação infantil 17, professor de educação especial 10 e educação física mais 2 profissionais. Que nós encaminhamos ontem para o prefeito para fazer o chamamento. Então a gente precisa fazer essa recomposição. O nosso quadro, ele é um quadro grande, em que eu destaco assim, a grande maioria é comprometida. A grande maioria. Tem pessoas, assim como em outras instâncias do serviço público, que não têm o mesmo comprometimento? Tem. Se eu dissesse que não, eu estaria Isso é geral em todos os lugares. Isso. Né? Mas a grande maioria é comprometida. Basta a gente ver, por exemplo, os resultados das nossas avaliações. Exato. Nós, em termos percentuais, nós subimos novamente, né, no quadro de avaliação geral do que seria o 100%, nós subimos 3 pontos percentuais. Se a gente fizer o cálculo da evolução, vai chegar aí na ordem de 5% para 6% que nós subimos, né, na avaliação da prova SAEB no índice do IDEB. E isso é resultado de trabalho de toda uma equipe, dos professores, de coordenações pedagógicas, de direções das nossas escolas, da nossa equipe de atenção, de assessoria pedagógica, da nossa equipe de atuação multidisciplinar, porque é um ponto que a gente nem tocou, como você disse, talvez a gente precise de mais uns 2 dias de conversa, né? Afinal, porque tudo começa na educação, né? A grande quantidade de alunos com atipicidades que nós temos, sabe? Desde neurodivergentes, quanto as situações emocionais que às vezes acontecem também e que precisam ser consideradas, mas
Só no campo da neurodivergência a gente precisa de muitos profissionais para dar suporte para esses nossos alunos, que são professor de educação especial, como o prefeito mencionou aqui, grande parte deles aqui, eles estão sendo chamados para atuar como professor de atenção especial, lá de acompanhamento isso com o aluno. é algo assim que nos últimos anos vem crescendo muito, Sim, né? Então, assim, sim. o município precisa correr atrás e se adequar, né? Educação especial foi chamado 41 em 2025, mais 2 em 2026. E agora mais São 10. 48, agora mais 10. São 58 profissionais sendo colocados na educação em 2 anos, em 20 meses. E grande parte deles, claro que a gente tem nas escolas as nossas salas de recursos especiais, e que um professor assume essa sala de recursos, mas a grande maioria deles estão com professores de acompanhamento especial de algum aluno, ou geralmente alunos autistas, com o transtorno de espectro autista, e que precisam do profissional. Quando a gente tem as confirmações através de laudos pedagógicos, laudos médicos que indicam a necessidade de acompanhamento, na medida da disponibilidade a gente sempre tem propiciado. E eu vou cortar o assunto do João, mas enaltecer também a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência Social, o projeto da Casa do Autista. Exato. Que agora já está realizando o fluxo, aonde que antigamente era o Unimed, hoje que é o CIS, antigo 24 horas, que vamos abrir as portas em breve, poucos dias abriremos as portas, aonde que vai ter esse acompanhamento que a educação faz hoje, de encontro lá com a família, vamos fazer o acompanhamento onde vai ter todo um atendimento para eles, para a família, e isso vai ajudar muito esses nossos profissionais, a gente poder ajudar muito também lá na sala de aula, na condução desse aluno, poder entender e a gente poder cada vez mais introduzir ele com a escola, com a comunidade, e preparar. Então, assim, isso vai aliviar muita carga e vai ajudar muito os nossos profissionais na sala de aula. Cada pequeno desenvolvimento que uma criança autista tem, autista não é o termo certo, a criança com o transtorno do espectro autista tem, qualquer pequeno avanço em favor da autonomia, ele é um grande avanço para a socialização. Exato. Então, não se pode desconsiderar a possibilidade de o município oferecer essas alternativas, pelo menos as tentativas de promover o desenvolvimento dessas pessoas. A autonomia, ela depende de pequenos avanços diários, às vezes de longo prazo, mas que se permitir que, às vezes, uma simples evolução da criança ter autonomia de ir lá buscar o seu lanchinho e se alimentar já é um grande avanço, tanto para a família quanto para a escola, onde ele também precisa socializar com os demais alunos. E é isso que eu e o Sauer, junto com toda a equipe, e até me deixa um pouco emocionado, porque o quanto que é gostoso você poder, quando você escuta um pai, uma mãe, e agora a gente está fazendo essa diferença, tentando fazer diferença na vida deles, com cuidado com esses profissionais lá, buscando entender quem são na preparação, buscar poder classificar também eles com o aspecto do autista, entender esse processo, e agora com a Casa do Autista a gente vai poder entregar mais às famílias para a gente poder trabalhar junto e não fazer só de conta que a gente está fazendo algo e ver o problema e não agir. Então, nossa administração, junto com os nossos secretários, os nossos profissionais, nós estamos entendemos esse processo de 2025, quando a gente assumiu. Foi uma provocação que teve em 2024, quando fui candidato a prefeito, e eu falei, por causa do Mário Braço, eu vou cuidar muito bem disso, porque eu entendo que todos têm que ter o direito e deve ter, fazer parte da comunidade, de ser integrado, e não importa qual dificuldade que nós encontramos no aspecto autista, mas que a gente possa encontrar saídas para melhorar a qualidade de vida dele, melhorar ele para o ensinamento e principalmente para os pais também, porque é uma dificuldade muito grande que a gente encontra com os pais ficam muito reféns, não consegue por vezes, eu escutei sábado de manhã, me permito aqui um exemplo, eu não vou lembrar mais o nome da avó e da neta que estava participando do badminton do campeonato, segundo campeonato municipal de badminton, mas o relato da mãe falando da avó de levar junto com a mãe, todo dia levantar às 6 horas da manhã e querer levar a criança, a menininha para a escola e ele não querer ir, chorando, ficar na escola chorando, depois Casa de Maria, mas a persistência. E mais os profissionais que lá conseguiram conduzir isso, ela está integrada hoje jogando badminton. Então, assim, socializada. Então, assim, esse é o caminho. Então, tudo tem.
Só que a gente precisa o quê? A gente precisa fazer a nossa parte. E a gente está fazendo como administração, buscando esse espaço agora com os nossos profissionais de educação também, assistência social e a saúde, integrando junto com todos os profissionais, vereadores também, que nem o Pega Marciano, o SUC estão integrados também junto com isso também, que estão trabalhando, o Cristiano Merck, que estão nos ajudando aí a conduzir isso aí. Acho que é importante a gente ter esse fortalecimento e também a gente entender também que também nós temos parcela muito grande, que são também os empresários de Marechal, que nos deram o projeto da Casa do Autista que a gente vai construir. Então, daqui um pouco vai sair da licitação. Nós vamos construir uma sede nova que vai ser uma referência no estado do Paraná, que não existe, porque a gente foi buscar isso em Balneário Camboriú e também em Floripa, Florianópolis, para entender o processo como está lá, que é uma casa do autista onde que temos, além do fluxo de atendimento, nós temos quase uma cidade montada atrás, onde tem parquinho, tem as identificações, que polícia, o que é bombeiro, o que é isso, o que é uma rua, o que é sinalização, né? Espaços sensoriais, mexer com a natureza, com uma horta, então para poder integrar mesmo. Então, assim, eu acho que esse é o papel nosso, estamos iniciando, mas eu tenho certeza que nós vamos entregar muito para a comunidade e com certeza para as nossas crianças. Eu tinha preparado algumas perguntas, acho que não fiz quase nenhuma delas, mas o assunto educação é algo realmente muito importante. Vou deixar o espaço aberto para quando o João quiser voltar aqui, levar mais informação para vocês, porque assim, estamos falando dos nossos filhos, né? Então a gente sabe o quão importante isso é. Mas assim, prefeito, dentro dessas nossas conversas que tivemos aqui, o que eu posso dizer? E vamos continuar tendo, acho que segunda, dando tudo certo a agenda, segunda-feira vem a agricultura aí, então assim, tu tiver pergunta, já me manda, que eu vou aqui estar conversando com o secretário do prefeito, dando tudo certo, vai ser segunda 10 horas, né? Isso. Agenda, mas a gente vai avisando vocês. Mas assim, o que eu posso dizer, gente, o mundo não é perfeito, nosso país não é perfeito, nosso município não é perfeito, mas a gente percebe que tem gente trabalhando, tem uma grande equipe tentando fazer o melhor por nós. E nós, cidadãos, podemos colaborar, ajudando, cuidando e levando a informação. Não adianta, às vezes, querer expor em rede social e não chegar até eles. É tão mais fácil chegar, nós temos um prefeito acessível, que responde no WhatsApp, que está na rua, que está por tudo. Então, leva, conversa, explica o que você precisa para ajudar a construir o nosso município. Perfeito não vai ser, sempre vai ter falhas, até pelo tamanho que ele é, né? Mas a gente pode juntos, sim, construir um município a cada dia melhor, né? Além das eventuais, né, desacertos que pode ter, né, porque a gente trabalha buscando acertar, mas podem haver desacertos, tem a questão temporal também. Né? Sim. Tudo acontece na velocidade que a gente gostaria, que às vezes as demandas também gostariam que as coisas acontecessem. Né? Então, eu não estou pedindo que todo mundo seja paciencioso a ponto de desconsiderar a possibilidade de reclamar da atividade da gente. Pode reclamar, né? Pode trazer as demandas para a gente, mas nem tudo é possível ser realizado no tempo que o cidadão gostaria, nem no tempo que a gente gostaria. Eu gostaria muito, e o João, e eu tenho certeza que nas conversas que a gente teve com o prefeito também, eu gostaria de estar com a escola de Curvada em execução já. Mas ainda faltam detalhes de projeto, no tempo vai acontecer, né? Então, assim, em todos os aspectos também, outras de ordem legal que tramitam demandas em esferas estaduais, federais, tudo isso a gente precisa ir conciliando e ajustando e executando no tempo certo. Quero agradecer vocês estarem aqui. Obrigado, Cris. E voltamos com mais conversas. Este vídeo ele vai também estar no YouTube, então você pode assistir tranquilamente no YouTube. No Instagram vamos estar dividindo ele em blocos, até porque o Instagram só aceita 20 minutos. Estava dando sempre 3 blocos, acho que esse vai dar 4 blocos. Já passamos de 1 hora de bate-papo aqui, mas uma informação importante e esclarecedora. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigado pelo café, Cris. Eu vou vir mais vezes. Obrigado, Cris. Obrigado, João. Obrigado a toda a população rondonense, a todos os nossos profissionais que hoje estão à frente da educação de Marechal Cândido Rondão, que é de excelência e está numa transformação. Obrigado pela confiança, a todos os nossos profissionais que estão nos bastidores aí, servindo na limpeza, no cuidado, na segurança, no transporte e assim por diante. E obrigado também à população.
Digo, para mim, e o Sauer junto com o João Klein, estamos abertos a críticas construtivas para a gente poder melhorar cada vez a educação. E viva a educação do Marechal Cândido Rondão, que vem evoluindo e vai crescer muito. E o IDEB, que é nota 7 esse ano, com certeza, esses avanços de trabalho que nós falamos que está acontecendo desde 2025, vai ser resultado de uma nota grandiosa no ano que vem. Pode ter certeza absoluta, pode aguardar. Valeu, gente. Grande abraço. Excelente final de semana. Um abençoado final de semana para vocês. E a gente volta. Tudo dando certo segunda-feira.